aumenta ao céu, aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus faz a habitação. E Deus tem algo para fazer aqui nesta noite. Se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. Deus está curando aqui nesta noite. Eu não sei o que você está pedindo ao Senhor, não sei o que você está comejando no seu coração, mas Deus está contemplando, viu? Deus está visitando seu coração nesta noite. Aleluia. Vamos orar por falar do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a igreja, né? Se aproxima, pessoal, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor dos exércitos, o Espírito Santo de Deus, agora vamos ouvir tua palavra, Deus. Vamos, meu Pai, guardar no coração, meu Pai, aquilo que o teu servo transmitir, Senhor. Fala os corações nesta noite. Senhor, visita, meu Pai, os lares, visita os corações nesta noite, Senhor. Cura, Pai. Manda teu anjo, Senhor, de cura, Senhor. A libertar, ó Pai. A curar, Senhor. Pois é noite de campanha, Senhor. Mas é uma noite de louvor ao teu santo nome, Deus. É uma noite, Pai, de cura, de libertação, Senhor. Transforma as vidas, Santo Deus, através da tua palavra, ó Pai. Aqui está teu vaso, Pai querido, Pai amado. Fala os lábios dele, meu Senhor. Usa o teu vaso conforme a tua palavra, meu Pai. Para a tua igreja, Senhor Jesus Cristo. Sentir, meu Pai, a força da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Queridos, eu também quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Todos estão gratos a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Quero que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Texto que o pastor disse que era o tema da campanha. Lucas capítulo 5, versículo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Amém? Amém. Enquanto você acha, eu também quero louvar a Deus. Quero poder estar aqui mais uma vez com os irmãos. Quero louvar a Deus pelo que o pastor Wilson, pela sua casa, sua família. A todos que aqui estão presentes, a pastora, né? Sua filha. Não falei o pastor, né? Ele não veio hoje, né? Ainda vai pegar ele. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Obrigado. Queridos, eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Vou pregar dentro do tema. Grande Amém? Deus. Aleluia. Eu falei, pastor Wilson, o ambiente aqui está diferente. Disse, mas como assim? Eu disse, aqui parece que tem algo mais diferente, né? Glória a Deus. Então a gente sente paz. Aonde que a gente coloca os pés. Tem lugar que se coloca o pé, você já sente o peso, né? E aí você tem que repreender o pensamento. Mas aqui tem paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Amém? Amém. A epígrafe fala assim, um chamado aos primeiros discípulos. Versículo 5 nos diz assim: e respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Versículo 8 para nós encerrar. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem
pecador. Amém? Queridos, eu quero que você repita comigo esta palavra. É tempo de nós vivenciar milagres. Milagres. Olha para a pessoa que está do lado. Deus tem milagre para você. Pode se sentar, dando glória a Deus, pessoal. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Deus. Glória a Deus. Queridos, o pastor ouviu disse que é para mim até meia-noite hoje. Brincadeira. Só para tirar o sorriso do seu rosto. Glória a Deus. Queridos, quando nós olhando para os evangelhos, nós vamos ver muitas coisas que de fato está em apreço para os nossos corações. Quando nós vemos o escritor Lucas com detalhes, escrevendo alguns milagres, algumas coisas em que Cristo fez, de fato algo mexe ao meu coração. Porque você vai ver aqui o texto, no capítulo 5, que Pedro, irmão de André, filho de Zebedeu, o texto diz que eles foram para Genezaré. E a Bíblia diz que quando eles estão em Genezaré, no mar, a Bíblia diz, eles trabalharam-se a noite inteira e não conseguiram sequer pegar um peixe. Mas o que me chama a atenção é que Pedro era um homem que conhecia de pesca. Pedro era um homem que conhecia de rede. Pedro era um homem que conhecia ao lado a lado de Genezaré. Ele era um homem que lançou em todos os lados as vossas redes. Mas a Bíblia diz, eles trabalharam a noite inteira e não conseguiram pegar sequer nada. Quando a Bíblia está se referindo-se à noite, está querendo dizer escassez, está querendo dizer momentos até mesmo de muita agonia, momentos de muito sofrimento, momentos de muita dor. Foi de fato que esses homens viveram nesta noite de pescaria, porque a Bíblia diz que eles retornaram de manhã cedo, e quando eles retornaram de manhã cedo, o texto vai dizer que eles estão ao lado do mar, nas areias, lavando-se as vossas redes, ou a ferramenta de trabalho. Então aqui nós iremos aprender a primeira coisa, que por mais que nós vivenciamos algumas tentativas e nós não conseguimos obter o resultado, nós não devemos abandonar a nossa ferramenta de trabalho. Então aqui nós vamos ver que por mais que esses homens vivenciou a noite de sofrimento, eles não abandonaram as suas ferramentas de trabalho. E Deus me trouxe aqui para dizer para a tua vida, não abandona a sua ferramenta de trabalho. Não abandona a sua ferramenta. Deus está dizendo, faça como eles. Vai lapidando a sua ferramenta de trabalho. Por quê? Porque no momento certo, Cristo vai se revelar para você. E neste revelar, eu tenho certeza que coisas grandes vai acontecer. Você acredita nisso? Levanta a tua mão, dá uma rajada de glória a Deus misturado com aleluia nesta noite. Então a primeira coisa que nós queremos aprender é que nós não devemos abandonar as nossas ferramentas de trabalho. A segunda coisa que nós vamos ver dentro do texto é que por mais que Pedro e André, seu irmão, estão com alguns homens lavando as vossas redes, você vai observar no texto que Jesus ele vai se revelar de manhã cedo na beira da praia. E quando Jesus ele chega na beira da praia, o texto vai dizer
que havia uma multidão de pessoas que chegaram ali porque Jesus estava na beira da praia. Então Jesus agora começa a pregar, Jesus começa a ensinar esta multidão. A Bíblia diz que esta multidão estava apertando ali a Jesus, que fez com que Jesus vistasse aqueles barcos. Mas o que me chama a atenção é que tinha vários barcos que estavam na beira do mar. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele viu o barco de Pedro. E quando Jesus viu o barco de Pedro, Jesus disse: é esse que eu vou entrar dentro. É esse que eu vou entrar dentro. Por quê? Porque o projeto está aqui. E se o projeto está aqui, eu não abro mão. Então é esse barco que eu vou entrar. E Jesus agora, ele entra dentro do barco que é de Pedro. E quando Jesus entra nesse barco que é de Pedro, o texto diz: Jesus afasta da terra. Então aqui eu tenho uma lição para a nossa vida. Porque tem momento que nós precisamos afastar desta terra para que nós possamos entender aquilo que Deus ele tem através da sua palavra para a nossa vida. Jesus estava dizendo: eu estou dentro do barco, mas é necessário eu afastar da terra. Por quê? Porque quando eu afastar da terra, eu vou mostrar para eles que eu tenho todo o poder do céu e da terra. Jesus afasta da terra, começa a ensinar aquela multidão. Muitas pessoas estão enfermas, muitas pessoas estão vivendo momentos de problemas até mesmo emocional, outros tipos de problemas até mesmo financeiros, pessoas com depressão. Mas Jesus não estava olhando essa situação. Jesus estava pregando a palavra. Por quê? Porque ele sabe que a palavra ela traz vida. A palavra ela traz consolo. A palavra traz esperança. A palavra ela liberta. A palavra ela restaura. Eu não sei de que forma que você entrou aqui nesta noite, mas eu tenho algo para lhe dizer. Continua atento, porque enquanto eu e você nós estamos atentos, Cristo ele sempre tem palavras para mim e para você. E eu digo para a tua vida, tem momento na nossa vida que nós vamos ver palavras de muitos homens que vai nos frustrar. Mas eu quero dizer algo para a tua vida: a palavra de Deus, ela não frustra a nossa vida. Glória a Deus. A palavra do teu vizinho pode até mesmo te ferir, mas a palavra de Deus ela vem para sarar a sua ferida. A palavra do homem pode até dizer que você não vai conseguir, mas a palavra de Deus é essa: se tu perseverar até o fim, tu vai conseguir aquilo que eu prometi para a tua vida. A palavra de um homem pode dizer: a tua casa não vai dar certo, mas a palavra de Deus é essa: se tu perseverar, tu e tua casa vai servir ao Senhor. A palavra do homem pode dizer: você não vai conseguir se levantar, mas a palavra de Deus é essa: se você se levantar, eu garanto que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Será que você pode levantar a tua mão e glorificar pelo poder da palavra nesta noite? O Senhor é fiel, Jesus. Então olha para cá. O homem, ele sempre vai frustrar as vidas de muitas pessoas. Às vezes a gente confia muito em que muitas pessoas falam, e a gente esquece de confiar no dono da palavra. Por quê? Porque ele promete, ele vela para cumprir. Deus disse para Moisés: Moisés, antes de você chegar aqui, eu quero que você
arranca as sandálias dos vossos pés. Por quê? Porque você está vendo uma sarça, mas eu estou dentro da sarça. Por quê? Porque a minha voz, ela é verdadeira. Então, antes de você chegar para cá, eu quero que você tire a sandália dos teus pés. Por quê? O lugar é santo. Você vai ver que Jesus, ele teve 40 dias e 40 noites em pleno grande deserto. Um deserto que não tinha comida e que não tinha bebida. Mas o Espírito de Deus levou Jesus no deserto. E o que me chama a atenção é que quando Jesus ele teve fome, o adversário se revelou. Porque a característica do adversário se revelar é nos momentos das nossas necessidades. Mas ele esqueceu que neste momento de escassez que Jesus estava vivendo, ele esqueceu que o Espírito de Deus estava com Jesus. Por quê? Porque ele se revela dizendo: se tu é filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pães. Jesus olha e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de meu Deus. E a Bíblia diz que agora o adversário leva Jesus a um lugar alto e disse: eu te darei tudo isso se você me prostrar e me adorar. Jesus disse: está escrito, não adorarás outro a não ser Deus. E a Bíblia diz que naquele momento o adversário, o inimigo se retirou. E a Bíblia diz: o anjo o servia Jesus. É Deus, é verdade. Pregador, o que você quer dizer com isso? Não importa o deserto que você está vivendo. O importante é que o anjo do Senhor tem banquete para te dar. E Jesus está dizendo: em meio a todos os desertos, em meio a todas as suas fragilidades, não recua. Continua lavando as suas ferramentas de trabalho. Por quê? Porque no momento certo, o barco que eu estou, que é teu, eu vou convidar você para entrar dentro do barco novamente. Por quê? Há uma nova caminhada para você. Esta caminhada é garantida. Sim, meu Pai. Porque quando Jesus está no barco, pregando a palavra de Deus, ele está observando todos os 4 cantos daquele lugar. E Jesus começa a ver a vida de Pedro, começa a ver André, começa a ver os seus amigos lavando as vossas redes. Não está na Bíblia, mas eu posso conjecturar Jesus dizendo: o momento é agora. Por quê? Porque as redes, as ferramentas de trabalho já estão limpas. Então é necessário eu convidar eles novamente para entrar dentro do barco. O texto diz que Jesus agora dá um brado. E quando Jesus dá um brado, Jesus diz: entra dentro do barco. Jesus está dizendo: eu não quero ver você fora do barco, eu quero ver você dentro do barco. Porque é dentro do barco que eu preciso se revelar coisas grandes para você. É dentro do barco que eu tenho coisas imensas para que você possa vivenciar na sua vida. Jesus dá um brado e diz: entra dentro do barco. Eles entram. Jesus olha e diz: Pedro, eu quero que você lança a sua rede. Jesus está dizendo: como que está a sua rede? Ela está limpa para uma boa nova tentativa novamente? Meu Deus. E o texto diz: Pedro começa a colocar dúvidas. Pedro começa a colocar algumas coisas dentro do seu coração. Mas a palavra de Cristo era essa: eu quero que você lança a rede. Glória a Deus.
Só que antes de você lançar, eu preciso que você vá mais fundo ainda. Mestre, mas eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada. Repita comigo, eu não peguei nada. Eu não peguei nada. Por que ele está dizendo isso para Jesus? Que a noite inteira ele não pegou nada. Porque todos os pescadores daquela época, eles gostavam de pegar o melhor cardume que só existia somente à noite. E ele está dizendo, jamais eu vou conseguir pegar o melhor peixe de manhã. E Jesus está dizendo, eu não estou perguntando isso. Eu estou dizendo para você, vai fundo e lança a sua rede. Porque você pode conhecer de pesca, você pode conhecer de tudo desta terra, mas antes de você conhecer tudo, eu conheço todas as coisas. Por quê? Ó Pedro, eu tenho um poder até de ordenar os peixes a entrar na sua rede. Então você vai ver que Jesus ele tem todo o poder. Aleluia. Por quê? Olha para cá para você entender como que é interessante. A pessoa ela sente dores, aí ela vai no hospital e ela vai e o médico tira um monte de raio-x, aí começa a descobrir algumas coisas e diz: infelizmente você está com câncer, infelizmente você está com a úlcera, infelizmente você está com a bactéria e precisa ser tratado. Aí vem aquele desespero dentro do coração, vem aquele desespero na mente, sim ou não? Sim. Mas quando você chega num lugar como esse, o ambiente muda. Por quê? Porque o homem dá a palavra, mas quem dá a última palavra é só Jesus que dá a última palavra. Então o que eu quero dizer com isso nesta noite? Ele está aqui para lhe dizer, a ordem é essa: lança a tua rede, porque lançando a tua rede, tu vai ver coisas grandes acontecer. Eu quero profetizar que diante de toda a situação, diante de todas as diversidades que você está vivendo, diante de todas as crises que você está passando, é noite de você lançar a tua rede. Quantos quer lançar a rede aqui nesta noite? Quantos quer lançar a rede? Olha para a pessoa que está do teu lado. Jesus está dentro do seu barco. Não, diga, Jesus está dentro do seu barco. E é noite de você lançar a rede. Mas antes de você lançar a rede, Jesus está dizendo: eu quero que você vá mais profundo. O texto diz que quando Jesus ele ordena a Pedro dizer: eu quero que você vá mais profundo, Pedro disse: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então aqui nós aprendemos a terceira lição. E qual que é a lição? Obediência. Se eu não obedeço, eu jamais vou obter alguma coisa. Se eu não tiver uma vida de intimidade com Deus da obediência, eu jamais vou ter uma vida de bênção aqui nessa terra. O segredo da nossa vitória não está, eu vou falar, não está focado entre quatro paredes. O segredo da nossa vitória está em uma palavra que quer dizer obediência. Aleluia, Deus. Por que obediência? A Bíblia diz que quando Isaac ele desce para Gerar, a Bíblia diz que o rei de Gerar se chamava Abimeleque, sim ou não? Sim. Só que aquela terra é uma terra improdutiva, é uma terra estéril, é uma terra que você lançar qualquer tipo de semente, por mais que seja caro, jamais você vai colher alguma
coisa. Mas a ordem de Deus é essa. Já que você, Isaac, desceu em Gerar, eu tenho algo para lhe dizer. Qual que é o algo que o Senhor tem para me dizer, Senhor? Não faça como seu pai Abraão. Porque no momento da crise, o seu pai Abraão desceu para o Egito. Verdade. E eu estou ordenando você a permanecer nesta terra. Por quê? Porque eu serei contigo. Senhor, a terra é improdutiva, a terra é estéril, a terra jamais vai produzir alguma coisa. Mas se você permanecer na obediência que eu te ordenei, eu garanto que nesta terra você irá vencer coisas grandes. Glória a Deus, aleluia. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Isaac lançou uma semente. Repita comigo, ele lançou uma semente. Ele lançou uma semente E foi cultivando ela, e foi cultivando ela, cuidando, cuidando, lançando água. lançando. E sabe o que a Bíblia diz? Que naquele ano ele colheu 100 vezes Meu Deus, mais. verdade. A palavra. Aonde está isso? Na obediência. Quem não presta obediência, ele só vai viver uma vida de miséria. Porque o segredo não está no meu terno. O segredo não está na minha gravata. O segredo não está na saia comprida. O segredo está na obediência. Aleluia. Por quê? Deuteronômio capítulo 28 nos diz: se certamente ouvir a voz de Deus e guardar os mandamentos de Deus, Jesus, aonde tu for, as bênçãos do Senhor vai correr atrás de ti e vai me alcançar. Olha para cá para você entender. Então o segredo está na obediência. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Não adianta ser só obediente na igreja, mas tem que ser obediente. Olha para cá, ao líder de trabalho. Tem que ser obediente aonde você trabalha, porque se não prestar obediência às suas lideranças, de forma nenhuma, você vai ter uma vida de muitas bênçãos sobre a tua vida. Então é necessário eu viver uma vida de obediência. aleluia, Jesus. Porque o segredo não está no muito falar, mas o segredo está na obediência. Por quê? A Bíblia diz que quando Jó perdeu toda a sua riqueza, que os caldeus vieram ao campo, destruíram toda a sua riqueza, levaram os gados, queimaram todos os campos. A Bíblia diz: e restou mensageiro para trazer as boas notícias. Aí eu fico perguntando, que boa notícia é essa? Mas quando a notícia ela foi entregue para Jó, o texto vai dizer: ele continuou sendo o mesmo. Porque você vai ver que ele era íntegro, reto e sincero. Verdade, E Deus. temente Aleluia. a Deus. A segunda coisa que vai acontecer, que Deus permite: o inimigo soprar sobre os quatro cantos daquela casa. Repita comigo: o sopro veio. Sopro veio. E os seus filhos estavam fazendo banquete. E sabe o que aconteceu? O vento veio, soprou os quatro cantos daquela casa, matou todos os seus filhos, 7 filhos e 3 filhas. E sabe o que aconteceu? Restou o mensageiro para trazer as boas novas. Que boas novas é essa? Porque penso eu que quando Jó recebe essas notícias, ele precisa falar para sua própria esposa. Porque nem tudo nós devemos falar para nossas esposas. Por quê?
Porque nem todas as mulheres estão preparadas para ouvir algum tipo de palavra. Porque não vai suportar. E penso eu, este homem, de que forma que eu vou expressar essas palavras para minha esposa. Mas ele teve que falar. E aconteceu que ele teve que falar. E aconteceu que seus filhos foram todos sepultados. E a sua mulher disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó disse: tu é doido. Não saí do ventre da minha mãe, eu nunca vou voltar para lá. Ele está dizendo: a riqueza que eu tinha, eu adquiri muito nesta terra de fato. Perdi tudo, mas não tem problema. Os filhos que eu tinha, Deus me deu de fato. Perdi tudo, não tem problema. Mas o meu Deus, eu vou continuar obedecendo.